Graça e paz a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero neste momento, com muita alegria no meu coração, trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Esta palavra que Deus colocou no meu coração, nesta tarde abençoada, está registrado no capítulo 5, livro do 2º Reis de Israel. Esse texto é um texto que fala a respeito Naamã é curado da lepra. Mas esta tarde eu quero falar algo a respeito de Naamã que às vezes você nunca ouviu, nem na internet, às vezes nem nas próprias igrejas. Você às vezes ainda não ouviu falar a respeito disso. Eu quero falar a respeito, o tema é: a maior decepção de Naamã não era a lepra. Aí você vai me perguntar, por que, pastor Otonias, que a maior decepção de Naamã não era a lepra? E nós vamos entender no texto por que o motivo deste tema, que a maior decepção de Naamã não era a lepra que ele tinha no seu corpo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o primeiro ponto que nós entendemos é que este homem, este general do exército da Síria, esse homem, ele era um grande homem diante do rei Ben-Hadad, que comandava ali toda a Síria. Então Ben-Hadad, ele era o rei da Síria e Naamã, ele era o seu general. E o que nos chama a atenção é que a Bíblia disse que este homem, este general, ele era um homem de muito respeito, ele era um homem de muitas qualidades, ele era um homem que tanto o rei tinha muito respeito com esse homem, como também Deus, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Por que que Deus, ele honrava, dava livramento ao exército da Síria, mesmo não sendo o exército de Deus? Ele dava por causa desse homem, por causa da espiritualidade desse homem. Esse homem, ele não conhecia a Deus, mas ele era um homem que tinha uma espiritualidade muito grande quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada. E uma das coisas que nos chama aqui a atenção é que este homem, ele era leproso. E não só este homem Naamã, como também Ben-Hadad, que era o rei na época de Naamã, que reinava toda a Síria, eles serviam a um deus por nome de Rimon. Na verdade, era um deus que não tinha poder algum, era um ídolo, na verdade, e que não podia fazer nada para ninguém. Então, quando nós olhamos para o texto do capítulo 5, aqui do livro do 2º Reis, nós observamos que havia uma frustração para com este homem, Naamã. Por que que havia uma frustração? Quando nós olhamos para o capítulo 5, ele já inicia dizendo que este homem, ele era muito respeitado, ele era muito querido, tanto pelo rei, como também por Deus, o Deus verdadeiro, nosso Deus, o Deus de Israel. E Deus, ele dava livramento ao exército da Síria por causa deste homem. Sendo assim, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que este homem, ele era um homem honesto, sincero, guerreiro, corajoso, e ele temia muito ao Deus que ele servia, que era Rimon. Mas, e o Deus do céu, ele via aquilo, ele via que Naamã não poderia jamais ser curado por aquele Deus, o Deus lá da Síria, que era
Rimom, porque ele não poderia fazer nada. O que nos chama a atenção aqui no texto é que Naamã, quando você vai olhar na Bíblia Sagrada, aqui tem um versículo-chave que nós estaremos lendo ele daqui a pouco, você vai ver aqui no capítulo 5, quando você lê o texto, que Naamã, ele era fiel ao Senhor, que era o seu Senhor, que era o seu rei, e ele era fiel também ao Deus daquela nação. Ele era fiel ao Deus que se chamava Rimom. Então, sendo assim, o que nos chama a atenção? Porque a Bíblia, aqui no texto do capítulo 5, diz que este homem, Naamã, ele oferecia sacrifício e holocausto a Rimom, quando nós olhamos para o texto. E ele era de uma fidelidade muito grande. Mas, porém, o que acontecia com Naamã era que ele já estava frustrado, decepcionado, porque ele era fiel, ele andava com dignidade diante do seu Senhor, diante do Deus daquela nação. Ele era um homem obediente, ele era um homem temente, porém ele era leproso e não via e não havia resultado no sentido espiritual de haver uma cura na vida desse homem que era tão fiel. E este homem, pelo que nós observamos na Bíblia Sagrada, este homem estava decepcionado com o seu Deus, com o Deus da nação da Síria, por nome de Rimom. Por que que nós conseguimos trazer isso aqui dentro do texto bíblico? Porque este homem, se ele não estivesse frustrado, se ele estivesse recebendo algumas bênçãos de Rimom, a primeira coisa que aconteceria é que, quando ele ouviu a menina que estava a serviço da sua senhora, da sua esposa, quando ele ouviu, se tivesse algum benefício vindo da parte do Deus Rimom para Naamã, ele não teria manifestado nada. Reação alguma no sentido espiritual. E por que que nós entendemos que havia uma grande decepção na vida de Naamã quanto a esse Deus que ele servia? Foi porque quando a menina fala para a sua senhora, para a esposa de Naamã, que lá em Samaria, lá em Israel, havia um homem que era usado por Deus, por nome de Eliseu, que se ele, Naamã, o seu senhor, estivesse lá, ele poderia ser curado por este homem que era usado por Deus. Então, quando nós olhamos para o texto, quando Naamã ele ouve isto, o falar, o relatar, a pregação desta menina para a sua senhora, a primeira reação que houve na vida de Naamã foi ele ir até o seu senhor, o rei daquela época, Ben-Hadad. Quando ele chega ali em Ben-Hadad, ele pede agora ao rei para ir até ao rei de Israel, para chegar até aquele profeta que havia ali em Israel. Então, o primeiro sintoma que nós observamos na palavra de Deus é que havia uma decepção, não só de Naamã. Naamã, ele estava decepcionado porque estava enfermo. E creio eu que a enfermidade ela ia de mal a pior. Quando nós olhamos também para o texto, outro problema que muitas pessoas dizem que a lepra de Naamã ela era escondida, não, mas quando nós olhamos aqui para o texto, não é bem assim. O texto não traz essa informação. Aqui, quando você olha para o texto, você vai ver que o rei sabia da lepra de Naamã, a menina sabia da lepra de Naamã, os servos que andavam com Naamã sabiam da lepra de Naamã. Então, quando nós olhamos para o texto, nós entendemos que essa lepra que Naamã tinha, ela era uma lepra que não estava camuflada, era uma lepra que estava visível aos olhos de todas as pessoas. E creio eu que era um dos motivos que mais decepcionava, causava decepção a Naamã, por ser um homem tão íntegro, tão fiel, tão temente, tão espiritual
e fazia sacrifício, oferecia ali o holocausto ao seu Deus, e ele não tinha resposta em momento algum no sentido espiritual. E, portanto, ele estava tão decepcionado que quando ele ouviu falar, ele já corre no rei, o seu senhor, e ele já vai agora para ter o encontro com Eliseu. Diz o texto que ele encontra com Eliseu, Eliseu depois, aliás, perdão, ele vai, chega até a casa que Eliseu está, e ao encontro de Eliseu, ele foi, e de repente o servo, né, por mandado de Eliseu, sai e recebe ali Naamã e pede ele para dar 7 mergulhos no Jordão. Todos conhecem a história. Ele vai e cria uma certa resistência, quer ir embora. Por quê? Porque ele já estava decepcionado. Então ele chega ali agora, aí ele ouve ali agora que ele tem que descer lá no Jordão e dar 7 mergulhos em um rio em que a água era uma água suja, não era uma água limpa como os rios lá da Síria. Então ele cria uma certa resistência, mas os seus servos conversam com ele, faz com que ele mude de ideia e volta e dá os 7 mergulhos. Quando ele dá os 7 mergulhos no Jordão, que ele sai de lá curado, agora nós vamos ver um versículo que é interessante e que nos mostra o quanto Naamã ele estava decepcionado, mas não com a lepra. A lepra não era o motivo maior da decepção de Naamã. O motivo maior da decepção de Naamã era ele não ter resposta, ele sendo fiel, não ter resposta do Deus que ele servia, que ele era fiel. Diz assim, capítulo 5, no livro de 2 Reis, versículo 17. Preste atenção nisso aqui. Diz assim, e disse Naamã, seja assim contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mula, porque nunca mais oferecerá este teu servo, olhe bem aqui, o que Naamã vai dizer agora. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Quando ele recebe a cura, aqui no versículo 17 do capítulo 5, ele faz questão de dizer a Eliseu que ele queria ali, né, uma carga de terra, de um jugo de mula, né, que as mulas suportassem para levar, para ele fazer um altar de adoração ali na Síria, e que aqui ele acaba de nos dizer que ele oferecia continuamente sacrifício e também holocausto a outros deuses. Quem era o outro deus? Era Rimon, era o deus lá da Síria, era o deus do povo lá de Damasco. Então o que acontece? Então ele disse aqui, olha que coisa bonita, e disse Naamã, seja assim contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulo, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Ele acaba de dizer, eu estava tão decepcionado com o meu Deus que eu servia, o Deus Rimon da Síria, que oferecia tanto sacrifício, tanto holocausto, que não tinha resposta. E agora eu estou tão feliz que eu agora quero fazer um altar, eu quero terra daqui desta região e levar, fazer um altar para que continuamente eu agora venha oferecer holocausto e sacrifício ao Senhor, que é o Deus de Eliseu, que é o nosso Deus. Então o que nós olhamos aqui e aprendemos era que a maior decepção que havia na vida de Naamã não era tanto a lepra, mas sim de nunca ter a cura da lepra, sendo um homem tão fiel, tão temente e tão espiritual como era este homem chamado Naamã.
Sendo assim, a Bíblia aí agora ela nos mostra que a maior decepção que havia na vida de Naamã não era a lepra, mas sim era com o seu Deus, porque o seu Deus não fazia nada para ele, ele fazia de tudo para o seu Deus, e o seu Deus não fazia porque não podia, não tinha poder, não fazia nada para ele. Então é o contrário do nosso Deus. Enquanto o nosso Deus, às vezes, nós não fazemos nada. Enquanto Naamã fazia de tudo para o seu Deus, o Deus da Síria, às vezes nós não fazemos nada. E Naamã não obteve resposta. Então estava decepcionado. E nós, mesmo às vezes não fazendo nada ou fazendo tão pouco, Deus, ele traz a resposta, a bênção, a cura, a paz, a alegria, a libertação para todos nós. Então, o que acontece? Vale a pena servirmos a Deus, seguir a Deus e nunca deixar este Deus, porque a decepção de Naamã não era tanto a lepra, mas sim com o seu Deus, Simão, que não poderia fazer e não fazia nada para ele. Então eu deixo esta palavra para você e quero te dizer que o nosso Deus é diferente do Deus que Naamã servia, o Deus Shimon, porque o nosso Deus, ainda que não estamos fazendo tudo aquilo que ele exige de nós, que ele pede para nós, mas há algo que é muito maravilhoso. Ele tem feito de tudo para nós, tem dado vida, saúde, paz, alegria, tem restaurado a nossa vida, tem mantido a nossa comunhão, tem cuidado de nós com toda a nossa família, como da nossa vida espiritual. Então, eu deixo esta palavra para você nesta tarde abençoada desse dia de hoje. Se você gostou, nos ajude neste canal. Nosso canal é Encontro com Cristo. Meu nome é pastor Otomires Barbosa e esteja aí nos ajudando. Nós estamos tendo visualizações, mas não estamos tendo pessoa inscrita no nosso canal. E nós precisamos muito. Esteja aí escrevendo no nosso canal se você aprendeu algo da parte de Deus. E permitindo Deus, na próxima estaremos de volta gravando mais um vídeo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus.